Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos pegar mais uma questão de regra de 3 composta e como sempre, eu peço para que você pause a questão, pause o vídeo, leia a questão para que a gente possa iniciar a nossa análise juntos. Então vamos lá. Essa questão ela é sobre regra de 3 composta porque ela traz um certo número de assuntos a partir de 3 assuntos e eu vejo que um assunto afeta o outro. Então vamos lá. A questão fala primeiro sobre a quantidade de máquinas. Então vou chamar de Mzinho de máquinas. A questão fala também sobre o número de pacotes, de doces. Então vou colocar doce aqui, só para simbolizar. E a questão fala também sobre o tempo que isso demora, o tempo que se demora para empacotar os doces. Veja que eu tenho 3 assuntos, e para ser regra composta tem que ter no mínimo 3, e eu vejo que um afeta o outro. Se eu mudo a quantidade de máquinas, a quantidade de doces empacotados vai mudar. E o tempo que se demora para fazer a tarefa também vai mudar. Por isso é uma regra composta. A partir daí, eu tento identificar pelo contexto. Então eu vejo que eu estou em uma indústria, aí eu pergunto, qual é o produto desses assuntos aí? Qual que é o produto dessa indústria? As máquinas, o tempo ou os doces? Então eu vejo que o produto são os doces. Lembrando que produto é aquilo que é feito. O que essa indústria faz? Ela empacota doce. Então o produto são os doces. Por que eu faço essa análise? Porque para ficar mais fácil, o produto tem que ficar sempre na ponta, ou à esquerda ou à direita. Então veja que o produto não está na ponta, ele está no meio. Então eu vou tirar ele daqui, eu vou trocar de lugar. Eu vou colocar o meu produto sempre na ponta. Então, eu tenho lá as máquinas, eu tenho o tempo e eu vou colocar os meus doces, que é o meu produto, na ponta. Agora já está ok. A partir daí eu começo a colocar os dados da questão. Então, o número de máquinas era 10, o tempo era 1 hora e o número de doces era de 50.000. Então, quando tem muitos zeros, dá um espacinho para não ficar igual um boleto bancário, você não consegue enxergar direito. Depois as coisas mudam, o texto fala que agora ele quer 7.500 pacotes de doce, então veja que eu estou colocando aqui embaixo porque fala do mesmo assunto. O tempo ele quer 45 minutos, o que ele não deu é o número de máquinas, como ele não deu, X. Veja que tem uma coisa interessante aqui, eu tenho uma discrepância no meu tempo, por quê? Porque aqui eu tenho 1 hora, e aqui eu tenho 45 minutos. Isso não pode. Ou faz tudo em horas, ou faz tudo em minutos. Então, o que você vai fazer quando tiver duas unidades diferentes? Você vai usar sempre a menor. Então, se eu tenho horas e minutos, eu vou fazer em minutos. Por quê? Porque usando a menor unidade, você evita vírgula. E aí a tua conta fica mais fácil. Então, eu tenho 1 hora e tenho 45 minutos, tenho que escolher, vou escolher minutos, porque é a unidade que vale menos. E assim eu evito vírgula. Então vou tirar essa 1 hora dali e vou colocar em minutos. Quanto vale 1 hora em minutos? 1 hora vale 60 minutos. Agora eu ajeitei. Agora está tudo arrumadinho. O que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu produto, que eram os doces, o que estava sendo produzido, e vai cruzar. O valor de cima, que é os 50.000, cruza. O valor de baixo, que é os 7.500, cruza. Dessa forma, como fica? Os 50.000 que está em cima vai multiplicar tudo que está embaixo. Então, os 50.000 que estava em cima vai multiplicar tudo que está embaixo. O que está embaixo aqui? O 45 e o X. O 45 e o X. Ponho igual. Agora, os 7.500 que está embaixo vai multiplicar o quê? Se ele está embaixo, vou multiplicar tudo que está em cima. Então, quem que está em cima? O 60 e o 10. O 60 e o 10. Chegou aqui, você pode fazer as multiplicações já ou simplificar, que eu prefiro. Então, primeira coisa da simplificação, eu vou cortar os zeros que estão no final dos números, só que tem que ser a mesma quantidade, do lado esquerdo da igualdade e do lado direito da igualdade. Então, do lado esquerdo eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros no final. Então tem que cortar 4 zeros no final lá do outro lado também. Ah, professor, e se não tiver? Se não tiver, você corta só o que dá. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4.
Percebe que não precisa ser do mesmo número, o que importa é a quantidade ser a mesma. Eu cortei 4 zeros do final aqui e 4 zeros do final do outro lado. Beleza? Já ficou bem melhor, né? Agora outra coisa que dá para fazer é ver se tem número repetido. Aqui eu tenho 5, 45, aqui eu tenho 75, 6 e 1. Então não tem nada repetido para cortar. Agora o que eu posso fazer é ver se tem múltiplos comuns. Se tem algum número, se tem um par de números, né, que pertencem à mesma tabuada. Uma coisa fácil de identificar é o quê? Tabuada do 5. Porque na tabuada do 5 os números ou terminam com 5 ou terminam com 0. Então eu poderia simplificar o 75, que é divisível por 5, né, por causa do finalzinho dele, pelo 45, que também é divisível por 5, né, porque acaba com 5, ou pelo 5. Eu tenho duas opções. Quando eu tenho duas opções, qual é a melhor? Se a ideia é simplificar, a melhor é sempre tentar usar os números mais altos. Então eu vou simplificar o 75, eu vou dividir ele por 5 para simplificar. Se souber de cabeça, amém. Se não souber, você faz do lado. Ó. Então, ó, 7, o mais próximo é o 5 vezes 1, que dá 5, sobram 2. Abaixa, 25 dividido por 5 na tabuada dá 5. Então 75 dividido por 5 vai virar 15. Então vou ter que dividir alguém por 5 aqui. Vou dividir o 45 por quê? Porque eu quero me livrar dele, ele é mais difícil, né? 45 dividido por 5 na tabuada dá 9. Aí eu posso parar aqui, eu posso continuar. Eu observo que o 9 e o 15 eles têm uma tabuada em comum, eles são da tabuada do 3. Então se eu quiser eu posso simplificar por 3. Então vou dividir, ó. 9 dividido por 3 vira 3. 15 dividido por 3 vira 5. Aí o que eu posso observar? Olha só como é legal. Eu posso observar aqui, olha, o que eu tenho agora aqui? Eu tenho 5 e eu tenho 3. Do outro lado eu tenho 5, 6 e 1. Tem número repetido, ó. Eu tenho 5 aqui e 5 aqui. Posso cortar. Aí olha o que sobrou, o que sobreviveu, né? Vamos só apagar aqui para que nós tenhamos espaço, né? Espaço é uma coisa importante na vida. E olha lá, o que sobreviveu? Do lado esquerdo, cortei todo mundo aqui, sobrou só o 3. Então sobrou o 3 e sobrou o x. Do lado direito, não sobrou nada aqui, sobrou o 6 e o 1. Olha que legal. Vou multiplicar, 6 vezes 1 dá 6. Quem está grudado no x, que é o 3, estava multiplicando, ele passa dividindo. E 6 dividido por 3 eu chego em 2 o quê? Como o x falava de máquinas, 2 máquinas. Terminei a minha questão. Como a questão queria saber o número de máquinas, ó, gabarito letra A, 2 máquinas. Bom, com isso a gente encerra mais uma questão e, mais uma vez, salientando a importância de você dar uma revisada na tabuada durante os seus estudos, certo? Não importa que sejam 10 minutinhos por dia, mas sempre revise a tabuada, porque conhecendo a tabuada você passa a ter essa possibilidade de simplificar. Ah, professor, não quero simplificar. Se você não quer, não tem problema, você multiplica os números como eles são. Qual a consequência disso? Vai ficar a conta grande, né? A conta vai ficar bem inchada, os números ficarão altos, né? Isso pode vir a te confundir ou não. Agora, se você vai simplificar, o importante é fazer como eu fiz, de maneira organizada. Simplifiquei, coloco embaixo o resultado, para não ficar uma bagunça. Porque se ficar uma bagunça, você vai se desorganizar e na hora de continuar o cálculo, você vai acabar esquecendo algum número. Então vai ter algum número ali que você vai passar batido, certo? Lembrando que quando você vai simplificar, quando eu vou dividir o número de um lado e um número do outro lado, pelo mesmo valor, é importante que você tenha isso em mente. Se eu tiver mais de uma opção, qual é a melhor opção? Pegue os números mais altos primeiro. E caso alguém tenha facilidade, você pode usar tabuadas mais altas. Então, nessa mesma questão, quando eu simplifiquei o 45 e o 75, eu poderia ter utilizado a tabuada do 15. Por que eu não fiz isso?
seria mais rápido, mas eu não fiz isso porque eu tento fazer de uma maneira acessível. Eu creio que muitos não conhecem a tabuada do 15, tá? Mas caso você que está me assistindo conheça a tabuada, nada impede. Você pode usar qualquer tabuada para simplificar. É que eu tento usar as mais comuns porque eu acho que fica uma coisa mais abrangente, mais acessível. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um comentário para que eu saiba que você está gostando. Se tem algo que você gostaria que mudasse, pode deixar também uma crítica, é sempre bom. Se inscreva no canal para que você tenha acesso aos próximos vídeos. E com isso eu encerro por aqui. Agradeço a sua atenção e a gente se vê aí nos próximos vídeos.